À procura de um dono. Venda de carros novos não sai do ponto morto nas concessionárias. E seminovos também sofrem os efeitos da crise. Em setembro nós estávamos vindo com um número bom. Outubro a gente já deu uma sentida, mas novembro e dezembro eu acredito que supere de acordo com o 13º. Mesmo com o mercado em marcha ré, concessionárias estão sendo inauguradas, pegando carona no Natal. No final do mês, essa concessionária vai estar abrindo as portas. É que esse é um sonho que está saindo do papel, mesmo em tempo de crise. Começa a faltar combustível em Ilhabela após proibição da travessia de caminhões pesados pela balsa. Dersa diz que manutenção na ponte de embarque deve ser concluída na sexta-feira. Investigações adiantadas em Aparecida. Porteiro e filha dos donos de hotel podem ter sido vítimas de latrocínio. Posso garantir que todas as informações que estão chegando ao conhecimento da polícia estão sendo verificadas. É uma questão de tempo para a polícia dar uma resposta e todo o trabalho está sendo feito com esse objetivo. Pronto-socorro da Santa Casa de Cruzeiro volta a atender pacientes. Organização social contratada às pressas pela Prefeitura assumiu os trabalhos. Máfia dos medicamentos. Conselho Regional de Medicina vai investigar 6 médicos da região suspeitos de fazer parte do esquema que teria gerado prejuízo de 40 milhões de reais ao governo de São Paulo. Será o fim dos buracos? Prefeitura de Taubaté lança licitação para recapear mais de 100 ruas. Essa especificamente é de recap em vários pontos do município, em corredores viários, para facilitar a mobilidade urbana. Triste reencontro. Na volta ao Lineu de Moura, São José Basquete é atropelado pelo Pinheiros. Perde o jogo e também a cabeça na reclamação com a arbitragem. A arbitragem deu uma atrapalhada no jogo. Não uso o termo que foram que roubo, essas coisas, mas eu acho que foram muito injustos. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Boa noite. Se a produção de veículos no Brasil está andando de marcha ré, as vendas não saem do ponto morto. Carros novos estão encalhando nas concessionárias. Até os seminovos, que custam menos, também não conseguem acelerar na comercialização. Mas mesmo com o mercado em crise, há quem aposte na recuperação do setor. Uma marca japonesa está prestes a abrir uma nova loja em Taubaté. Ele vem embrulhado para presente. No pacote estão taxa zero de juros e parcelas a perder de vista. Mas nem assim as concessionárias têm conseguido convencer os clientes a comprar um carro 0 quilômetro. Nesta, em Taubaté, cerca de 100 veículos são vendidos mensalmente, número 25% menor em relação ao ano passado. Em setembro nós estávamos vindo com um número bom. Outubro a gente já deu uma sentida, mas novembro e dezembro eu acredito que supere de acordo com o 13º. A pessoa já antecipa a troca para entrar o ano com um carro novo. De acordo com a FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, em outubro foram vendidos 185 mil automóveis e veículos comerciais leves, 100 mil unidades a menos, na comparação com o mesmo período do ano passado. Hoje nós temos que fazer uma boa avaliação no carro na troca. Eu tenho taxa de juros zero, isso facilita muito para o consumidor. E eu acho que o atendimento, o vendedor hoje ele tem que explorar o atendimento, ver a necessidade do cliente. Olhando essa concessionária assim, vazia, sem nenhum carro exposto, você que está em casa deve estar imaginando que essa foi mais uma das muitas vítimas dessa crise que está aí, né? Mas olha, pelo contrário, no final do mês essa concessionária vai estar abrindo as portas e lá vai ter vendedor ali, vai ter cliente aqui disposto a fechar negócio. É que esse é um sonho que está saindo do papel mesmo em tempo de crise. É a segunda concessionária do grupo na região. A outra fica em São José dos Campos. E a expectativa é vender ao menos 20 carros por mês. No momento de crise é onde eu acho que se diferencia os grupos daqueles que operam muito na simplicidade. A gente trabalha num formato bem operacional, a gente vive o mercado automotivo, a gente não tem outra fonte de renda a não ser
ser o mercado automotivo. Isso nos levou à profissionalização. Quanto mais você for profissional neste momento, mais fácil vai ser de você enfrentar a crise. Segundo o gerente de desenvolvimento, 15 empregos serão gerados aqui. Nós chamamos isso aqui de uma estrutura compacta, então é uma estrutura menor, o que nos dá um diferencial competitivo. Por quê? Porque o grupo tem um custo menor para a operação. Mas se a venda dos novinhos em folha está desacelerada, a procura pelos seminovos também não pega velocidade. Segundo a Fenalto, a Federação Nacional dos Revendedores, as vendas em outubro caíram 9% em comparação com o mês de setembro. Por isso, nesta concessionária, 90% dos carros fabricados a partir de 2013 estão com preço abaixo da tabela. Foi o que atraiu o Wellington a buscar um modelo mais moderno. Devido ao aumento do IPI do governo, os carros novos estão bem mais caros. Então, você pega um seminovo com 1 ano, 2 anos de uso, às vezes 10, 15 mil mais barato. Então, compensa pelo custo-benefício. O pronto-socorro da Santa Casa de Cruzeiro retomou hoje os atendimentos. A prefeitura contratou uma organização social e reabriu o PS. Desde a última sexta-feira que a Santa Casa de Cruzeiro atende somente os pacientes da UTI. Os casos de urgência e emergência estavam sendo encaminhados para o posto de saúde da Vila Paulo Romeu. O fechamento da unidade aconteceu devido à greve dos médicos, que reclamam de 4 meses de salários atrasados. De acordo com a prefeitura, o contrato com a organização social é emergencial, válido por 90 dias. Durante esse período, R$1.600.000 serão gastos por mês para manter aberto o pronto-socorro. Já o restabelecimento dos demais serviços da Santa Casa ainda está em estudo e não há data definida. A prefeitura informou também que entrou com uma ação no Ministério Público contra o ex-prefeito Rafik Isaac Simão, por improbidade administrativa e omissão. Segundo a administração municipal, a cidade não tinha condições de decretar intervenção na Santa Casa. O erro já estaria sendo corrigido para apenas requisição administrativa do prédio. Nós entramos em contato com o ex-prefeito Rafik Isaac Simão, mas ele não foi encontrado para comentar a ação movida pela prefeitura no Ministério Público. O Conselho Regional de Medicina abriu sindicância para investigar pelo menos 6 médicos aqui da região suspeitos de receitar remédios de alto custo, cuja venda é proibida aqui no Brasil. Eles fariam parte de uma máfia de medicamentos. Todas as fichas apreendidas foram levadas para análise no Instituto Dante Pazanese, em São Paulo. Segundo as investigações, 18 médicos no estado participavam do esquema que pode ter desviado pelo menos R$40 milhões dos cofres públicos. A suspeita é que os profissionais orientavam os pacientes a pedir na justiça os remédios fabricados nos Estados Unidos. Um único comprimido custa cerca de $1.000, o equivalente a R$4.000. A Polícia Civil e a Corregedoria de Administração do Estado começaram a investigar a fraude em 2013, depois que a Secretaria Estadual de Saúde passou a receber muitas decisões judiciais para fornecer o medicamento. Sem autorização da Anvisa, a suspeita também que o laboratório estaria testando o produto em pacientes brasileiros. A polícia afirma ter avançado nas investigações sobre os assassinatos do porteiro e da filha do dono de um hotel em Aparecida. Segundo o delegado, é uma questão de tempo elucidar o crime que chocou a população. O corpo do funcionário foi enterrado hoje. No velório do porteiro Joaquim Messias de Paula, de 65 anos, a família estava chocada com a brutalidade do crime. A violência foi algo marcante, algo desnecessário, que não havia necessidade de uma pessoa entrar num estabelecimento assim e agir dessa forma, totalmente desnecessário, algo horrorizante. Não há necessidade de violência, não há necessidade de conviver com a violência. Isso é algo que afeta a todos, principalmente o Brasil marco da violência. O corpo da vítima foi encontrado amarrado e com sinais de asfixia em um dos quartos deste hotel nesta terça-feira em Aparecida. Também a filha do dono do estabelecimento, Xiao Yang, mais conhecida como Lili Chinesa, assassinada a facadas. O corpo foi jogado no fosso do elevador. O que nos chamou a atenção, e assim, até pela forma como os corpos foram encontrados, foi pela
maneira, né, que a gente imagina, cruel como foi praticado o crime, né, que culminou com a morte dessas duas pessoas, uma jovem de 21 anos de idade, um senhor com 65 anos. Esse senhor trabalhava no hotel como porteiro, né? A jovem de 21 anos era filha dos proprietários, mas ela basicamente fazia o gerenciamento do próprio estabelecimento. Os corpos, né, acabaram sendo encontrados pela manhã por funcionários que chegaram ao local para trabalhar. Imagens de 3 câmeras de segurança que ficam próximas do local estão sendo analisadas pela polícia para tentar identificar os suspeitos. Já os equipamentos de monitoramento de dentro do hotel não estavam funcionando. A principal linha de investigação da polícia é de crime contra o patrimônio. No entanto, do local foi levado apenas o celular da moça que administrava o hotel. O delegado acredita que no aparelho pudessem existir informações que ajudassem a apontar o motivo do crime e até mesmo os autores. A investigação já se avançou bastante, tudo caminha, né, para a suspeita principal de crime contra o patrimônio, ou seja, o latrocínio. Posso garantir que todas as informações que estão chegando ao conhecimento da polícia estão sendo verificadas e insisto aqui de que é uma questão de tempo para a polícia dar uma resposta e todo o trabalho está sendo feito com esse objetivo. Até o momento, 5 pessoas já foram ouvidas, entre eles o pai da jovem que esteve no local do crime na manhã desta quarta-feira. Com medo, os moradores preferiram não gravar entrevista. A seguir, estoques baixos. Comerciantes de Ilhabela já sentem os reflexos da proibição do tráfego de caminhões pesados na balsa. E mais, a Prefeitura de Taubaté quer transformar o asfalto da cidade em um verdadeiro tapete. Será? 7h02, horário de verão, a gente volta já.